Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Centro de Capacitação do CRQ3. Hoje estamos com o professor Ademário, que inclusive já foi conselheiro aqui no Conselho, e vamos conhecer e aproveitar toda a sabedoria do Ademário sobre o café. A gente já colocou no site, mas eu também vou falar aqui, em relação às perguntas. Quem tiver alguma dúvida ou alguma pergunta, pode escrever no chat e ao final da palestra a gente tira a dúvida e também o professor vai responder as perguntas. Uma boa noite, vamos aproveitar aqui toda a sabedoria do nosso professor Demário. Muito obrigado pela apresentação, valeu. Falar um pouquinho mais antes de eu começar, que eu sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro, que é a antiga Escola Técnica Federal de Química, onde eu também estudei, antes de fazer faculdade na UFRJ, né? Eu vou falar sobre café. Inicialmente eu vou falar uma parte histórica para situar como é que o café apareceu, como é que ele chegou no Brasil, né? Quer dizer, como é que ele pelo mundo, a importância econômica dele, né? Depois a gente vai falar sobre as etapas da produção do café, onde eu vou destacar aonde a atuação química pode ser feita, né? Onde existe, né, particularmente, né, uma função para o profissional da química, ou pode existir, né, na pesquisa ou no desenvolvimento. E, ao final, eu vou falar um pouco das pesquisas que foram feitas no Instituto Federal do Rio de Janeiro nos últimos 12 anos, quase 12 anos, para situar o que pode ser feito na parte de pesquisa e uma pesquisa que é aplicada também. A gente tem coisas com trabalhos com produtores mesmo de café, enfim, para dar uma ideia do que se pode ser feito. Claro que eu não vou esgotar o assunto café numa palestra de uma hora, de jeito nenhum, tá? Eu vou falar também do aquilo que eu sei, do que eu consegui aprender nesses últimos 12 anos. Eu não sou produtor de café, né? Eu até tive avós maternos que produziram café até a crise dos anos 30, né? Mas que eu descobri isso conversando com parentes, coisa assim, não memória muito presente. Mas eu vou contar também um pouco de como é que eu cheguei a pesquisar café ao longo da palestra, tá? E agradeço muito a presença de vocês, né? E como já foi mencionado, no final a gente vai tentar esclarecer dúvidas. Quando eu falar sobre as pesquisas do IFRJ, graças a Deus já tem bastante coisa para falar. Se eu perceber que está ficando muito longo, eu não vou falar de todas as pesquisas, tá? Eu vou cortar onde eu achar que está tá de bom tamanho para abrir perguntas para vocês, tá bom? Então, vamos começar? E obrigado por todo o apoio que o CRQ está dando, auxílio luxuoso que eu estou tendo aqui para apresentar essa palestra para vocês, tá bom? Ok. Bom, então o café ele vai aparecer na Etiópia, tá? Nas regiões de maior altitude da Etiópia, né? O café ele gosta de clima tropical de altitude, ele gosta do frio, mas ele gosta de muito sol, tá? E aí existem diversas lendas, né, sobre como o café teria entrado no consumo humano, porque isso aconteceu ainda provavelmente ainda nos tempos da antiguidade, mas já na Idade Média, né, que o café vai pular da Etiópia para o Iêmen, tá? Onde ele vai começar a ser cultivado de maneira comercial e vendido e comercializado, tá? Por isso, inclusive, que a gente conhece o café como café arábica, porque ele não é árabe, na verdade, mas ele vai para o mundo a partir da Arábia, né? A partir da Península Arábica, e da Península Arábica ele vai para a Europa, e da Europa é que ele vai se espalhar pelo mundo, né? E chegar na Guiana Francesa e depois no Brasil, tá? Então,
a parte da Europa, né? Vocês estão vendo que ele da Etiópia para a Arábia, da Arábia para a Europa e depois da Europa para o resto do mundo. Tá? Na Europa, você tem uma primeira cafeteria em Istambul, né? Já aí, né, entrando na Idade Moderna, vai para Veneza, o Papa prova café e gosta e libera o consumo para os cristãos, porque o café era uma bebida muçulmana, né? E aí, né, tinha uma proibição até o Papa provar, aí o Papa descobre que o café não é nem muçulmano nem cristão, ele é café, né? E libera para todo mundo beber, né? E aí chega na Inglaterra, chega em Paris, tá? Luís XIV vai ganhar um cafeeiro e vai plantar, né, nas suas estufas lá em Versalhes, tá? E é desse cafeeiro que vai vir para a Guiana Francesa e para as Antilhas Francesas e da Guiana Francesa para o Brasil, né? Aí tem a história do Major Palheta, que é uma história muito interessante, não vou dar detalhe aqui, mas quem quiser depois procure. Vai para o Maranhão, né, do Pará para o Maranhão, e chega no Rio de Janeiro, aonde aí sim a produção do café explode, porque o consumo do mundo está crescendo também, se torna o principal produto de exportação do Brasil, ainda no Rio de Janeiro, tá? Claro que isso também dependia da chegada da família real para abrir os portos e poder exportar o café a partir do Brasil, né? Em 1850 tem a questão do tráfico de escravos ser proibido internacionalmente pela Inglaterra, e aí vai ter tráfico interno, porque a produção, infelizmente, era feita a partir de trabalho escravo, né? Mas isso, obviamente, até por causa da redução da população escrava, porque, né, eles não eram bem tratados, né? Começa a haver trabalho livre também, inclusive imigração com trabalho livre, né? E aí, quando cai a escravatura, o consumo de café e a produção continua, né? Até que você chega nos anos 30, você tem a primeira grande crise de café no Brasil, né, por causa da queda do consumo internacional por causa da crise econômica, né, e vem o Estado Novo e o café continua muito importante economicamente, mas passa a não ser mais o principal fonte de divisas para o Brasil, né? Ele é mais uma das grandes fontes de divisa, até hoje né? Mas ele acaba, né, nessa época, acaba a chamada política do café com leite, tá? Aqui está um mapa da produção de café das duas espécies dominantes de café no Brasil. Tem várias espécies, tá? Mas comercialmente falando no Brasil, a gente basicamente tem o café robusta e o café arábica, sendo que o arábica é considerado o café as variedades do arábica, tem várias variedades, tá? São as variedades consideradas de melhor sabor, tá? E aí eu tenho variedades diferentes por questões de resistência à praga, adapta melhor à seca ou a clima mais chuvoso, etc. Então você tem variedades dentro das espécies, tá? De robusta e de arábica. O Brasil é o maior produtor mundial, tá? Você dá para notar pelo mapa que eu tenho uma produção bastante espalhada por todo o Brasil, tá? Até na Amazônia, né? Embora na Amazônia é mais robusta e na região sudeste é mais o arábica, tá? No Nordeste a gente tem produção de café de arábica, né? Principalmente nas regiões de maior altitude do Nordeste. Além disso, né? Pela questão da qualidade, a gente tem a política de denominações de origem, que é o meu projeto atual, inclusive, né? Onde os cafés do Brasil, né, acompanhando uma tendência mundial, não só do café, mas de várias coisas, né, passa a ter uma denominação de origem e uma qualidade associada a essa denominação de origem, o que facilita, inclusive, a exportação ou até mesmo a venda interna desses cafés, tá? Então, vocês têm aí várias... Esse mapa já está desatualizado, tá? Porque cada hora está surgindo novas regiões com denominação de origem. O estado do Rio está em processo de reconhecimento de 2 regiões, tá? Provavelmente no início do ano que vem, pelo menos uma região já deve entrar como registro, que é a região serrana, e provavelmente no final do ano que vem, ou no início do outro ano, a região do Alto Noroeste do estado.
Tá? Dentro do Brasil, atualmente, o maior produtor é Minas Gerais, depois é Espírito Santo, depois é São Paulo. Está um pouquinho desatualizado, porque é a cidade de 2020, mas isso não mudou muito. Tá? Vocês veem que o Rio de Janeiro, que já foi o maior produtor mundial, hoje não está nem nessa lista dos 6 primeiros. O Rio de Janeiro, na verdade, é o 8º produtor. Tá? Mas tem uma produção de café importante nessas 2 regiões que eu mencionei. O Brasil é o maior produtor, maior exportador mundial e também é o 2º maior mercado consumidor. Tá? Essa é a evolução interna, tá, de consumo no Brasil. Vocês veem que o consumo é crescente. Tá? Então, ele é o maior exportador, o maior consumidor, o 2º maior consumidor, embora quase empatado, tá, com os Estados Unidos, que é o maior consumidor. Tá? E a cadeia produtiva do café, ela vai gerar muitos empregos, porque eu vou mostrar para vocês, o café tem várias etapas de produção, tá? E que envolvem algumas delas, pelo menos atualmente, bastante tecnologia. Ele sempre envolveu tecnologia, né? Mas está ficando cada vez mais sofisticada, e eu vou mostrar um pouco disso para vocês, tá? E tem uma grande estrutura, então, de produção por trás disso, sempre teve, né? Por isso até ele sempre foi tão importante, tá? E eu vou tentar mostrar um pouco disso, porque essa memória da importância do café se perde um pouco, né? Porque hoje a gente é um país essencialmente urbano, né? E muita gente não tem nem ideia, né, do que é a própria planta do café. Né? Mais algumas coisas sobre a qualidade do café, tá? Que tem essa coisa do café especial, tá? Que é o fato de você ter, né, primeiro a Starbucks, que ela foi a grande responsável pela difusão, né, do café especial no mundo, embora hoje ela não seja mais tão importante, tá? O termo café especial vai surgir em 1974, tá? Você vai ter uma associação americana de cafés especiais em 82, tá? Você vai ter um protocolo que vai se espalhar pelo mundo inteiro de classificação de café, de qualidade de café, de bebida de café, tá? Feito por essa associação, que depois vai se tornar um protocolo mundial, tá? E esse mercado é um mercado muito interessante porque ele aumenta muito a renda do produtor e fornece ao consumidor um café realmente melhor, tá? Então, para o café chegar na xícara e a gente beber, tá? Eu tenho que preparar o solo, eu tenho que fazer o plantio, eu tenho que ter todos os cuidados agronômicos, né, de adubação, controle de pragas, etc. Tem que fazer a colheita, né? Eu tenho vários tipos de tratamento pós-colheita, tá? Tem o processo de secagem, que é super importante, tá? Tem o beneficiamento, que também é importantíssimo, principalmente para o café especial. Na verdade, tem beneficiamento e rebeneficiamento, tá? Mas eu não juntei, né, as duas coisas. Tem a estocagem, porque o café, na verdade, ele pode ficar mais de um ano, pelo menos, né, estocado, tá? Como café verde. O torrado não. O torrado você tem que consumir ele mais rápido, né? Em torno de um mês, tal. A não ser que você embale a vácuo, mas uma vez que você abre a embalagem, só dura no máximo um mês, se tiver em grão. Se tiver moído, um dia ou 2, tá? Tem o processo de torra, né? Toda a parte de comercialização, e tem a questão do preparo e do consumo. Eu coloquei em vermelho, não sei se vai dar para ver, né? Que são as partes onde tem transformações químicas fundamentais e aonde a gente, como profissional, pode entrar tanto no desenvolvimento quanto na pesquisa. Tá? Então, eu tenho toda uma tecnologia, né, que entra nessa parte de manejo, preparo do solo, estratégia de nutrição e adubação. Isso envolve, né, toda uma parte de química, por exemplo, adubos de ação rápida normalmente são mais solúveis, né? Adubos de ação mais longa são normalmente mais insolúveis, para durar mais tempo no solo. Então, você vê que só aí, né, dá para ter uma ideia de que o químico tem que estar envolvido nessa parte, né,
de preparo de solo, adubação, etc. Tá? Então, eu coloquei aqui essa montagem, né, para ter uma ideia da planta do café quando ela nasce. Tá? Aqui uma plantação de café para quem nunca viu. Tá? É fácil de ver, mas às vezes a gente não sabe que é café. Né? Tá? E o cafeicultor, então, normalmente é quem vai definir a variedade que ele vai usar, né, de acordo com clima, solo, né, disponibilidade para comprar, vai gerenciar, né, o plantio e supervisionar o crescimento da planta. A florada vai ser super importante para os frutos, né, e o sucesso dessa produção. Tá? Tá aí uma foto da florada, do café, é muito bonito, eu pelo menos acho muito bonito. Né? Tá? E você tem a colheita, né, que pode ser totalmente manual, embora isso seja mais raro hoje em dia, semi-mecanizada ou totalmente mecanizada. Colheita totalmente mecanizada normalmente são lugares mais planos, né? O Cerrado Mineiro, por exemplo, que são planaltos, né? Eles plantam café a mais de 1.000 metros de altura, mas é terreno plano, é um planalto muito alto, né? E lá, então, se usa maquinário direto, né? Já nas regiões montanhosas, como, por exemplo, a Serra do Caparaó, ou a região serrana do Rio, né? Ou mesmo lá no Alto Noroeste, né? Aí tem que ser uma colheita semi-mecanizada, né? Porque, obviamente, as máquinas mais pesadas não vão entrar em terreno de declive muito alto. Tá? Então, você vai ter o tratamento pós-colheita, que eu vou falar um pouco mais de detalhe daqui a pouco. Tá? O processo de secagem, que eu digo que é um processo químico, porque na secagem você tem aumento de temperatura também. E você vai ter reações químicas, né, no grão, vai ter processos de fermentação, né, ao longo dessa secagem, em maior ou menor grau, né, onde eu tenho, às vezes, profundas mudanças químicas, e até no sabor do café mesmo. Tá? Então, esse tratamento pós-colheita pode ter um maior grau ou um menor grau de fermentação. Eu vou separar o café verde do café maduro do café boia. O que é o café boia? É o café super maduro, o café que já passou do ponto, tá? Que ele também é aproveitado, tá? E ele é chamado de boia porque ele flutua na água, então ele é separado por flotação. O produtor de café, ele bota o café na água para separar o café que é além do maduro, e que eles chamam de café boia, né, do café verde e do café maduro. Tá? Tudo é aproveitado. Tá? Obviamente, o melhor café vai vir do café maduro, tá? Mas o café verde e o café boia também entram na produção. Inclusive, às vezes, uma combinação do verde com o boia fornece um café bastante razoável. Tá? O boia é o café que passou do ponto, seria o café passa. Né? Café que já, né? E ele vem junto com o maduro, principalmente, quer dizer, normalmente o pessoal sacode o pé, literalmente, tá? Com máquina ou manualmente, né? E aí coloca umas lãs embaixo e coleta. Então, a tendência é que o maduro e o boia caiam e o verde fique. Mas sempre vem um pouco do verde, né? E sempre vem o boia junto com o maduro. E aí o boia é separado por flotação, né? Por flutuação, tá? A secagem do café já é um processo que tem várias maneiras de ser feito. Eu posso secar o café com casca e tudo, que é o café chamado natural, tá? E que é o processo mais antigo. Eu posso fazer um descascamento mecânico, ou seja, ter máquinas de descascar e botar o café descascado para secar. A secagem, obviamente, vai ser mais rápida. Esse café, quando ele é maduro, descascado, é chamado de cereja descascado, ou CD. Se você ouvir um produtor de café falar, eu vendi café CD, é porque é o cereja descascado. Tá? Quando uma outra maneira de descascar, mas que gera uma necessidade química, né, que é a necessidade do controle do resíduo, é você deixar o café de molho na água
porque aí a polpa e a casca soltam naturalmente depois de algumas horas, e aí você consegue separar, né? E esse é chamado de cereja lavado. O problema é que essa água, né, vai ter um resíduo de matéria orgânica muito alto. Ela pode ser reaproveitada, tá? O que diminui, né, a carga, ou melhor, a quantidade, né, de resíduo, tá? Mas vai ter que ter um sistema, por exemplo, de lagoas de contenção, onde esse café, onde essa água fica sendo processada, porque não dá para jogar isso direto no córrego, né? Aqui estão algumas máquinas, tá? Essa máquina aqui do lado esquerdo é a máquina para separar o café boia do café maduro e do verde, tá? Aqui do outro lado é uma máquina que já descasca o café também, tá? Aonde o maduro passa e o verde fica, porque o verde é mais duro, mais rígido, né? E aí ele não passa pela tela. O maduro não, o maduro passa porque a polpa dele e a casca ficam para trás, passa só a semente, né? Com um pouco de polpa também, óbvio, né? Mas, na verdade, já é um processo de descascamento onde você consegue separar o verde do maduro. Ou seja, primeiro você separa o boia aqui, tá? E o verde e o maduro vão para essa máquina aqui, aonde separa o verde do maduro. Isso, desculpa, pulou. Isso se você realmente quer fazer um café de alta qualidade, tá? Se você não tem essa pretensão, você não vai ter esse maquinário todo, tá? Esse maquinário normalmente é o produtor que quer, pelo menos, atingir um café bom, né? Tá? E, por fim, vem a parte de secagem, tá? Que tem três maneiras principais, eu diria, tá? Que é o terreiro, que é o mais antigo, só que hoje em dia não é mais terreiro de chão, isso não existe mais, tá? Tem que ser um terreiro em concreto, tá? Porque o terreiro de chão, em terra batida, né? Que era muito comum no passado, né? Ele gera um grau de contaminação muito alto, tá? Então não é mais feito. Você tem o secador mecânico, que pode ser cilíndrico aqui, rotacional, tá? Ou normalmente para quantidades maiores. Quem é químico, engenheiro químico vai entender o que eu estou falando. Pode ser secado em leito fluidizado, né? Ou seja, o café fica suspenso num colchão de ar quente, né? Isso é chamado de leito fluidizado, né? Então existem secadores desse tipo também, normalmente para quantidades maiores, né? Ou você pode secar em terreiro suspenso, normalmente para quantidades menores, para lotes especiais, tá? Aonde o café fica em cima de uma tela, tá? E aí ele seca por baixo e por cima, porque ele está numa tela, tá? Tanto no terreiro quanto no terreiro suspenso, você vai ter que revolver o café, tá? Você vai ter que ter alguém ou uma máquina para ficar revolvendo o café, tá? Para ele, obviamente, homogeneizar a secagem, tá? No secador mecânico, ele é rotacional ou de leito fluidizado, então ele promove, né, essa homogeneização, né? Na verdade, esses sistemas não competem entre si, eles se complementam, tá? Por exemplo, todo produtor vai ter um terreiro de concreto, todo mundo vai ter, tá? Quando o cara quer entrar em concurso, etc., ele vai ter terreiro suspenso para o melhor café que ele tiver, tá? O produtor que já tem algum capital, né? Seja porque já alcançou um café de qualidade, ele consegue vender o café por um preço melhor, então ele compra as máquinas, etc. Seja porque ele é um produtor de maior porte, tá? Ele vai comprar um secador mecânico, tá? Mas ele vai normalmente continuar usando o terreiro de concreto. Por quê? Opa. Porque o café muito molhado vai gastar muita energia no secador mecânico, tá? Então ele joga sempre primeiro no terreiro, tá? De concreto, para depois jogar no secador mecânico, tá? E muitas vezes até ele volta para o secador, para o terreiro de concreto também, tá? Para dar a finalização do café no terreiro, se for uma questão de um determinado tipo de sabor que aquele produtor quer alcançar, tá?
E aí a gente tem a parte da limpeza, né? Beneficiamento e rebeneficiamento, tá? Então, o que é a limpeza, né? É você tirar galho e pedra, tá? Tem máquina para fazer isso, tá? A remoção do pergaminho, que é aquela última película que a semente tem, tá? A separação por forma e tamanho. Para que isso? Para você ter uma torra mais homogênea. Porque se você juntar grãos de tamanhos diferentes na mesma torra, você pode ter grão que fique cru e que fique bom, ou grão que fique bom e grão que fique queimado. Tá? Então, quando você separa por tamanho, você evita isso. Você vai fazer bateladas de grãos de mais ou menos o mesmo tamanho para torrar. E, de novo, gente, quando eu estou querendo um café de alta qualidade, tá? A forma é o seguinte, por exemplo, quem já gosta de café e já vai em cafeteria, etc., todo mundo já ouviu falar do café moca. O que é o café moca? É o café que, na verdade, antigamente era um defeito. O grão dele é mais arredondado, tá? E a densidade dele é um pouquinho maior. Então, ele torra diferente do café, entre aspas, normal, tá? Antigamente, isso era considerado um defeito, até que alguém começou a separar e alguém que separou resolveu torrar separado. E aí percebeu que o café moca, ele tem uma curva de torra no torrador diferente, mas ele dá um café maravilhoso também, tá? Então, hoje em dia, você consegue comprar café torrado só moca e o café normal, né? Então, e obviamente, você tem que tirar os grãos defeituosos, tá? Essa retirada pode ser feita por densidade ou por cor, tá? E tem máquinas para fazer isso também, tá? E por último, obviamente, se você trabalha com café de alta qualidade e fez todas essas etapas, né, que eu acabei de descrever, né, e fiz uma descrição muito rápida, tá? Porque realmente a gente, né, não teria tempo de ficar com detalhe, e aí seria melhor eu, inclusive, chamar um produtor aqui para ele descrever ainda melhor do que eu, tá? Mas aí você chega na torra, tá? Aqui eu estou mostrando um torrador de uma empresa com quem a gente já trabalhou, tá? Que foi um trabalho que a gente fez de caracterização da torra, tá? A gente queria estudar a influência das variáveis de controle da torra na qualidade final do café. Aí aqui é o grupo lá na empresa, tá? A gente fez esse trabalho junto com a empresa Atila. Bom, aqui, então, obviamente, no final, esse café vai ter que ser comercializado, tá? Ele pode ser comercializado cru, principalmente quando você quer grandes distâncias, você vai vender normalmente o café cru, tá? Então, o comércio internacional é basicamente um café cru. Você não exporta do Brasil para a Europa o café torrado, porque ele vai chegar lá já quase no vencimento dele, tá? O cru não. O cru vai ter, sei lá, mais um ano para ser torrado e vendido, né? Então, todos os países produtores de café vendem café cru, tá? Não por uma questão de falta de tecnologia, embora às vezes possa ser por isso, tá? Mas por uma questão de distância e tempo, tá? O único país que eu conheço que é um grande exportador de café torrado, tá? É a Alemanha, que não produz um grão de café verde, né? Só que os alemães, eles têm várias indústrias muito boas de torrador. Eles produzem excelentes torradores, tá? E eles estão no coração da Europa. Então, eles compram o café verde, torram e vendem para os vizinhos, né? Então, é o maior exportador que eu conheço de café torrado, tá? Mas por quê? Porque o maior mercado mundial de café é a Europa, tá? Os Estados Unidos é o maior país consumidor, mas a maior região consumidora de café é a Europa. E a Alemanha está no centro da Europa, tá? Então tá. Obviamente o café moído, dá para ele durar, ele tem que ser embalado a vácuo, senão ele realmente não dura, ele perde o aroma e o sabor muito rapidamente. Tá? E obviamente você tem a parte do preparo e do consumo. Não sou barista, né? Eu não sou especialista em preparo de café, tem até campeonato mundial para isso, e o Brasil já ganhou, tá? Mais de um, eu acho, campeonato mundial, tá? Não tenho certeza não, tá, gente? Mas
pelo menos um eu conheço, que ganhou, tá? E aí você tem várias estratégias, né? O café coado, o café na prensa francesa, o café prensa italiana, tá? O expresso, né? Essas extrações, né? Que eu coloquei em vermelho, porque na verdade eu estou fazendo extração e processos diferentes de extração, tá? E isso, obviamente, para ser desenvolvido, né? Se tiver um químico junto, é interessante, né? Porque a gente estuda isso, né? Processos de extração. Bom, então isso é uma visão rápida, né? Dos processos pelos quais o café passa, tá? E agora eu vou falar um pouquinho do que a gente lá no IFRJ fez, tá? Que não, de novo, eu não pretendo esgotar e, sei lá, acho que eu nunca conseguiria esgotar todo tipo de pesquisa que pode ser feita em café, né? Mas, obviamente, para mim é mais fácil falar do que eu já fiz, né? E junto com as pessoas que já trabalharam comigo, né? Que eu tive a felicidade de conseguir trabalhar junto, tá? Então eu vou falar sobre as pesquisas que foram feitas no âmbito do IFRJ, com alunos, com professores, né? Para café. Tá? Então, a gente tem aqui, né? A gente começou exatamente com a questão da fermentação, tá? Onde foi desenvolvido um novo processo de produção de café mais fermentado do que o normal. Isso foi lá na Serra do Caparaó, tá? Depois a gente fez, por indicação do pessoal do Caparaó mesmo, né? Esse estudo do processo de torra, né? Né? Depois a gente fez os estudos dos voláteis do aroma, tá? Porque a gente queria saber o seguinte: se eu mudo a maneira de torrar, o que isso afeta no aroma do café? Se eu torro mais rápido, se eu torro mais devagar, se eu aumento a ventilação, se eu aumento a rotação, né, do tambor, tal, isso influencia no sabor? E quanto influencia? Qual é o peso disso? Né? Então isso foi feito nessa pesquisa aqui, tá? Depois a gente fez estudou os voláteis com a amostragem online, ou seja, estudar a composição química dos gases de torra enquanto se torra, tá? A gente fez duas maneiras diferentes, tá? Obviamente eu não fiz isso sozinho, tá, gente? Eu vou mostrar algumas pessoas aí que fizeram isso comigo, tá? Outros pesquisadores ou alunos, tá? Tem uma patente de o que seria um sensor de torra, mas isso era bom ir mais adiante, mas é uma ideia interessante, tá? Teve uma avaliação da estabilidade química do café torrado, tá? A gente fez também, por isso que eu falei que ele não dura mais de mês, a gente mediu isso, tá? E por conta dessa fermentação que a gente fez, né? Será que isso poderia trazer algum risco para o consumo, né? Um dos grandes riscos que a gente tem no consumo de café é se aparecer ocratoxina, tá? Que é uma toxina que aparece no café no processo de secagem, tá? Mas a gente achava que ela não ia aparecer no processo de fermentação, porque o processo de fermentação tem muita água, eu não estou secando ainda o café, né? Muita matéria orgânica, muita alimentação, e a ocratoxina normalmente aparece em situações em que o micro-organismo presente no café está em situação de estresse, já está no final, né, do processo de secagem, e aí ele começa a secretar toxinas, tá? Então a gente achou que não ia aparecer, e graças a Deus não apareceu, tá? Bom, o projeto que eu estou atualmente, tá, é exatamente o projeto para fazer a denominação de origem para duas regiões aqui do estado do Rio de Janeiro, que é a região serrana e a região do Alto Noroeste. Eu tive a felicidade, né, de ser convidado pela Associação de Produtores aqui do estado do Rio para trabalhar nesse projeto. A felicidade de conhecer pessoas muito legais, tá? Como normalmente, gente, assim, eu estou há quase 12 anos trabalhando com café, e uma das coisas que me fez ficar nesse mundo do café foi esse contato com os produtores, tá?
muita gente muito bacana, né, que está interessada em melhorar a qualidade da sua produção, em fazer movimentar, né, a economia do Brasil, etc. Então, enfim, eu tenho a felicidade e o privilégio, eu diria até, de trabalhar com essas pessoas. Tá? Então, vou mostrar um pouquinho, não sei que horas são, 6h45. Tá, a gente começou 6h10, né? Então, 6h10, 6h15, então eu vou até umas 7h10, tá, gente? Então, talvez eu não mostre tudo, tá? Porque tem muita coisa aí, né? Graças a Deus. Mas, vamos lá. Tá. Então, a minha história começa na Serra do Caparaó. Eu sou nascido lá, tá? Eu sou nascido em Manhumirim, que é uma cidadezinha que tem na Serra do Caparaó. Mas eu saí de lá bebê, né? 1 ano de idade. E aí eu voltei na região como turista, porque eu queria conhecer o lugar onde eu nasci, que dá para ver que é lindo, né? Aí eu me hospedei nessa pousada aqui, Vila Januária, tá? Da Cecília e do Ricardo, tá? Que são produtores de café. Tá? E aí me contaram essa história do produtor que esqueceu o café na plantação por 4 dias, dentro de saco plástico. E aí ele tentou aproveitar esse café para ver se ainda vendia como commodity, né? Como café comum, né? Porque ele já era um produtor de café especial, então ele não queria misturar esse café que ele achava que podia estar estragado com o café normal dele, né? Mas então ele tratou esse café separado do café dele normal. Então, sem querer, ele fez um experimento, né? E no final ele resolveu torrar para ver se o café estava bom, e o café estava maravilhoso. Tão bom quanto o café top dele, o Zé Alexandre, que é esse produtor, ele já foi algumas vezes campeão brasileiro de café, né? De qualidade de café, né? Na Semana Internacional do Café. E já tinha ganhado naquela época uma vez, logo no ano anterior. Então ele, obviamente, não queria misturar esse café com o café dele. E aí, no final, ele foi provar esse café, estava uma delícia, tão bom quanto o café dele, só que esse café estava com um sabor diferente, parecia que era um café de uma outra região, de uma outra variedade, né? E aí, quando eles me contaram essa história, eu falei, isso dá um projeto, né? E aí o pesquisador que tinha ido lá para tomar banho de cachoeira, né, acabou mexendo com café, tá? Aqui está no sítio Santa Rita, foi uma das propriedades, que participou, uma das propriedades que participou do projeto depois, tá? Onde eu fui visitar ainda como turista nessa época, exatamente porque ele já tinha um maquinário mais avançado, tá? Ok. Aí mais um pouquinho aí, né? Aqui são 3 produtores que eu conheci lá, tá? Eu conheci lá na região. Tá? Então, esse primeiro projeto, a ideia era usar a fermentação como opção no tratamento pós-colheita, né? Tentar descobrir quais eram as condições de fermentação que fossem interessantes de trabalhar para alterar a qualidade desse café e produzir cafés diferentes, né? Cafés que pudessem ser vendidos como cafés especiais também, tá? A gente fez um pouco dessa caracterização de micro-organismo, mas isso não é muito a minha praia, eu não sou bioquímico, né? O microbiologista, né? Mas eu queria ter uma ideia, inclusive, para saber se nos diferentes sítios a população de micro-organismos era a mesma ou não, tá? Então, né, alguém lá do CNPq resolveu aprovar o projeto que a gente submeteu naquele edital, tá? E aqui foram as primeiras reuniões. Aqui foi a primeira reunião que a gente teve lá, depois do projeto aprovado, e aqui está misturado. Tem gente lá da região, né? Tem gente do Instituto Federal, né? Aqui também, tá? Esse cara aqui do meio, o Pavese, tá? É um cara que manja muito de café lá do Instituto Federal do Espírito Santo e deu um apoio danado para a gente também, tá? Bom, eu vou falar um pouquinho sobre uma coisa que a gente usa muito, que é o planejamento experimental multivariado, onde você tenta analisar as variáveis de um processo, aquelas que são controláveis, que podem influenciar, para saber qual é a importância delas no resultado final, tá?
E aí você tem que saber quais são os intervalos, e aí você faz um planejamento dos seus experimentos para tentar descobrir qual é a importância de cada variável e se existe correlação entre elas. Não é uma coisa muito simples, né? Ficou mais torto. Não é uma coisa muito simples, porque eu não faço, normalmente, né, o que antigamente se fazia sempre. Congela todo mundo e só mexe em uma. Quando você faz isso, você não consegue descobrir se existe ou não correlação, ou seja, será que uma variável influencia a outra? Se eu congelei todo mundo e só mexi naquela, eu não vou saber, tá? Então eu tenho que montar de um outro jeito matemático, tá? E aí tem estudo disso, tá? Como que a gente monta um experimento em que eu consigo descobrir isso. E se eu fizer isso, dois níveis é o seguinte, é que você, para saber se aquela variável tem influência ou não, você mede ela no nível mais baixo, num valor mais baixo e num valor mais alto. Se o resultado final não se alterar, é porque ela não tem influência. Se o resultado final se alterar, né, é porque ela teve influência e você consegue, inclusive, medir o quanto de influência ela teve. Tá? Aí, então, você pode fazer isso só com 2 níveis para cada variável, até para diminuir o número de experimentos. Se você fizer com 3 níveis, você consegue até fazer modelagem matemática, tá? E prever pontos ótimos também, tá? Não vou descer mais detalhes disso, porque né, isso é uma disciplina, por exemplo, da graduação lá do Instituto de Química, né, da UFRJ, tá? E que eu estudei na minha época de doutorado, tá? Bom, e aí você consegue fazer essas medições. Isso foi fundamental, por exemplo, para a gente descobrir como controlar o processo de fermentação, de modo que pudesse ser reproduzido depois. Né? A gente usou exatamente essa técnica aí. Tá? Mas eu dependo muito de conversar com quem trabalha, porque quais são as condições, quais são as variáveis? Qual é a faixa de trabalho normal dessas variáveis para eu descobrir, inclusive, qual é o nível 1 e qual é o nível 2 de cada uma. Eu dependo da informação de quem trabalha com o processo. Tá? E eu dependo muito da colaboração, por exemplo, dos produtores de café. Tá? Para eles me dizerem, isso é importante, isso não é importante, isso eu acho que influencia, isso eu acho que não influencia. Eu normalmente eu trabalho, eu levo de tantos dias a tantos dias para fazer alguma coisa, e tudo isso vai entrar na minha modelagem, tá? E, então, se a experiência empírica anterior me dá essas informações, né, me dá o norte, o sul, o leste, o oeste, aí sim o planejamento multivariado, ou seja, o suporte matemático, pode apontar para uma direção. Tá? Então, eu dependo muito da cooperação das pessoas envolvidas com o processo. Tá? Lá em Pedra Menina, o que a gente concluiu? Os tais 4 dias que foram o acidente do Zé Alexandre era um tempo razoável de fermentação que funcionava para todo mundo na região, naquela região. Tá? Como é uma modelagem empírica, na verdade, eu estou modelando para aquele lugar. Eu não estou modelando para outros lugares. Tá? Os cafés fermentados mudavam de sabor. Isso, na verdade, né, a gente repetiu, isso se mantinha. O processo era economicamente sustentável, por quê? Cara, era, no caso, depois o pessoal até sofisticou, eles mesmos sofisticaram, tá? Mas no caso era você colher o café, botar no saco plástico e deixar. Entendeu? Então, em termos de custo, né? Na verdade, até diminuir o custo, porque eu coloquei isso no meu relatório para o CNPq. Como antes eles achavam que a fermentação podia estragar o café, tá? A colheita deles era uma correria para não deixar fermentar. Se você pode deixar até 4 dias, né, e o café não vai ficar bom, não vai ficar ruim, vai continuar bom, né? Você pode colher, claro, você pode tentar fermentar de propósito e colher num determinado dia, com 1 dia, com 2 dias, com 3 dias ou com 4 dias. Ou não. Se você não quiser separar esses cafés,
Você pode colher um dia, colher 2 dias, colher 3 dias. E no quarto dia, você passar com a carroça ou com o trator e levar todo mundo. Você economizou mão de obra, você economizou transporte, tá? Então acabou que a gente descobriu um processo que era mais barato, tá? Ok? Diminuição de custo. Então, e também, claro, a gente viu que as biotas, embora elas fossem parecidas, porque a gente estava na mesma região, elas não eram exatamente iguais, tá? Depende até do que o produtor faz no seu terreno, tá? Aqui foi o trabalho que a gente mandou para um congresso internacional, tá? Um detalhe, né? Quem apresentou esse trabalho foi o Bruno de Souza, dono da Academia do Café, uma empresa que trabalhou junto com a gente no trabalho, toda a parte de classificação sensorial do café foi feita na empresa dele, tá? E aí ele vai à Europa normalmente, porque ele é exportador de café, né? Aí a gente tinha mandado para o Congresso, o trabalho foi aprovado para apresentação, né? Aí eu cheguei, Bruno, você vai apresentar o trabalho para a gente, que você já está com passagem comprada para a Europa, eu não vou ter que gastar dinheiro de passagem. Ele, eu? Mas eu nunca apresentei trabalho em Congresso. Cara, tu sabe falar bem pra caramba, cara. E você entende muito de café. Você vai apresentar. E você conhece, sabe o que a gente estava fazendo, né? A gente ensaia um pouquinho online e tu vai lá e apresenta. Ele apresentou para a gente, tá? Aqui foi a parte da ocratoxina, né, que foi o trabalho da Michele, que é professora lá do campus de Nilópolis, do IFRJ. Ela foi minha aluna de doutorado, quer dizer, eu e o professor Aníbal, né, da UF, orientamos o doutorado dela, tá? E o trabalho dela, que foi publicado, acabou rendendo um convite para a gente fazer parte de um livro, tá? Sobre café. Então a gente escreveu um capítulo desse livro aqui, que saiu esse ano, tá? O trabalho, obviamente, sobre ocratoxina, tá? Bom, o segundo projeto, que horas são? Foi o projeto de torra de café, tá? Aqui é o grupo que foi lá em Manhuaçu, né? Na empresa. A gente tem aqui o pessoal da empresa, são esses dois aqui, que esse cara está bem no meio aqui, e esse do canto, que era o mestre de torra da empresa. Tá? Aqui são 2 alunas minhas, né? Yasmin e Cíntia. A Cíntia, inclusive, depois se graduou e fez o mestrado comigo com o professor Aníbal também. Tá? E aí a gente queria ver como é que as variáveis de torra influenciavam o processo, a importância relativa de cada variável, se tinha correlação, tá? Tanto na característica física do café torrado quanto na qualidade, né? E esse processo acabou rendendo um pós-doutorado na Austrália com o professor Philip Marriott, né, onde a gente queria fazer exatamente a questão de eu amostrar os gases de torra enquanto estava torrando. Tá? Isso foi feito lá na Austrália. Tá? A torra é um processo hiper complexo em termos químicos, tá? Porque eu tenho etapas endotérmicas e exotérmicas no mesmo processo, tá? As reações químicas dentro do grão são extremamente complexas, tá? Por isso que gera aquela complexidade de aroma e de sabor também, né? Você tem aumento de tamanho e perda de massa, tudo no mesmo processo, tá? Então, para quem é engenheiro químico, né, e que estudou processo, sabe que eu estou falando de um processo assim, poucas coisas podem ser menos complicadas do que isso, tá? A evolução da Terra então, é uma relação indireta com temperatura e cor, por isso até que o controle por temperatura é meio complicado, tá? E aí, depois, por isso que eu tive a ideia de fazer um sensor de torra a partir da evolução dos gases, tá? Ele incha, ele incha, né? Mas perde massa. Para quem não sabe, gente, muita gente não sabe, né? O café torra, quando ele torra, ele estoura que nem pipoca. Inclusive, esse é um momento crucial da torra. Se você trabalha com café de alta qualidade, logo depois do crack, que a gente chama, né? Ou do pop, né? Você vai tirar o café do torrador. Né? Normalmente 1 minuto, 2 minutos, né? Tá? Então, isso aqui foram todas as torres que a gente fez nesse estudo, tá?
Foram 38 torras feitas num fim de semana, de 9 da manhã às 9 da noite, sábado e domingo, né? Então, aqui eram as torres de controle para a gente ver a variabilidade do processo e aqui as torres de uma maneira geral. Tá? Não vou me deter muito, mas aqui a gente conseguiu ver a importância relativa das variáveis. Tá? Como é que a temperatura inicial, a ventilação, a rotação, a rampa de combustível, que era a rampa de aquecimento, né? E o tempo após o crack, né, que eu acabei de mencionar, influenciavam na redução de massa, na temperatura mínima que chegava dentro do torrador, na temperatura do crack, né, no tempo do crack que o café estourava e na temperatura final que o café alcançava com 2 minutos depois do crack. Né? Então, se vocês notarem, né, o tempo após o crack é o campeão, tá? Só a rampa de combustível e a rotação é que chegam um pouquinho perto, né? Mas assim, na temperatura final, elas têm um comportamento mais influente do que o tempo após o crack na temperatura final. Só que o tempo após o crack na temperatura final tem uma influência maciça, né? Ele é 10, né? Os outros são 2,75, tá? Bom, enfim. E eu fiquei muito feliz com esses resultados aí, tá? Porque eu fiz um curso com o Bruno sobre torra, lá em Belo Horizonte, né? E ele falava para mim o tempo todo, o tempo após o crack é fundamental, né? Aí eu fiz o experimento, eu ficava assim, cara, se eu não achar que o tempo após o crack é fundamental, alguma coisa está errada. Porque eu não posso achar diferente do até mestre de torra que torra café, né? E aí eu achei, o tempo após o crack é fundamental, né? Não, para essas do sabor também. Aqui são as variáveis físicas do café, né? Então o tempo após o crack era fundamental, tá? Mas a diferença é que aqui eu estava dando um número. Ele era fundamental quanto, né? Era a ideia, tá? E aqui na resposta sensorial, né? Você vai ver que o tempo após o crack também é fundamental, né? Além dele, só a rampa de combustível é que tem alguma influência, tá? E a temperatura inicial, a rotação e a ventilação, elas só influenciam como variáveis de correlação. Elas não têm influência direta, elas têm influência indireta. Não é que elas não sejam importantes, mas elas são menos importantes do que a rampa e o tempo do crack, mas elas influenciam sim, mas de uma maneira em correlação com o crack e com o combustível. Tá? Ou em correlação entre elas, né? Por exemplo, a temperatura inicial correlaciona com a rotação. Né? Vai influenciar o sabor também. Tá? Aqui são as equações que a gente achou, não se preocupem, eu não vou ficar, né? Vocês podem ler, por exemplo, o trabalho que foi publicado pela Cíntia, né? Ou a dissertação dela, tá? Onde ela explica com detalhes isso aí, tá? E também do Alexandre Catão, tá? O Alexandre Catão trabalhou, a Cíntia trabalhou com as variáveis físicas, tá? Foi o TCC dela, na verdade, tá? O mestrado dela foi o tempo de prateleira, e o Alexandre Catão fez o mestrado dele investigando a parte sensorial, tá? Então, as conclusões dessa parte aqui, tá? Exatamente o comportamento das variáveis e onde que elas influenciavam, tá? Também eu vou deixar isso só aí, não vou descer, então nem chego aonde eu quero, tá? Aí lá na Austrália, a gente fez tanto a coleta indireta por solução em cartucho dos gases, como uma coleta direta, tá? A coleta indireta eu fiz junto com o Fábio, tá? Hoje, na época ele estava concluindo o doutorado dele, fazendo sanduíche lá na Austrália, e hoje ele é professor da Universidade Federal de Viçosa, tá? Eu tenho muito orgulho dele ter sido meu aluno, tá?
E essas outras pessoas aqui, ou é o pessoal da Embrapa, como o Humberto, né? O Radler, que foi meu orientador de doutorado, tá? A Cláudia Rezende, que tem um laboratório também de pesquisa de café na UFRJ. O Felipe Merritt era o chefão lá da Austrália, um cara muito gente boa, gosto muito dele, tá? Chadim, não vou esquecer não, tá? Chadim era um outro cara de pós-doutorado da Tailândia que trabalhou com a gente, tá? Então a gente analisou esses cartuchos por cromatografia bidimensional, tá? E aqui é a amostragem direta, tá? Onde a gente, por meio de válvulas e por uma bomba de vácuo, de baixo vácuo, tá? Nada. E a gente injetava diretamente o que saía do torrador no cromatógrafo a gás, tá? E a gente fazia isso com tempos controlados, usando essa válvula aí, tá? Uma válvula de 10 vias, no caso, tá? E aí obtinha os cromatogramas, né, como a gente chama, né, em diferentes tempos, né, de torra, né? Aí você observa que vai aumentando, né, a população de substâncias presentes na torra, tá? E a gente conseguiu fazer isso, né, com 1 ano de trabalho lá na Austrália, tá? Ficou um sistema bem legal. Eu adoraria remontar esse sistema aqui no Brasil. Ele, não vou dizer que ele é baratíssimo, não é, tá? Mas ele é muito mais barato, por exemplo, do que o melhor artigo que eu já vi para isso é um artigo do um pesquisador da Nestlé, onde ele usou a amostragem direta por espectrometria de massas. O equipamento que ele usou devia ser umas 10 vezes mais caro do que o que eu montei para dar o mesmo resultado, tá? A minha ideia era tentar montar um sistema que pudesse dar as respostas que ele conseguia num custo muito mais baixo, tá? E funcionou, né? Com a ajuda lá, obviamente, do pessoal da Austrália, do Fábio, etc. Tá? Aqui é o grupo lá da Austrália, eu não poderia deixar de falar deles, tá? Pessoas que eu tive a honra e o prazer de conhecer, tá? De vários países, tá? Tem gente aí da Malásia, Tailândia, Sri Lanka, Indonésia, Filipinas, Bangladesh, Etiópia, né? Austrália, né? E eu destaquei o Fábio, né? Porque o Fábio até hoje a gente colabora, né? E lá eu tive o prazer de estar junto com ele e a gente trabalhar junto. E o Felipe, que eu botei em verde, né? Porque a bandeira da Austrália é verde e amarela também, né, gente? A seleção australiana é verde e amarela também. Aí eu botei a gente em amarelo e o Felipe em verde. Tá? E, finalmente, o projeto que está em vigor, né? Financiado pela FAPERJ, tá? Que é para fazer a denominação de origem dos cafés especiais do Rio de Janeiro, tá? O pessoal daqui do Rio teve um relatório do Sebrae dizendo que poderia ter café com denominação de origem nessas duas regiões, e aí eles procuraram o pessoal do Instituto Federal do Espírito Santo, tá? Procuraram o pessoal do Instituto Federal do Espírito Santo, tá? No Campos de Alegre, que é ali perto da fronteira com o estado do Rio, na região do Alto Noroeste, e eles disseram que poderiam ajudar e colaborar, mas a região serrana, principalmente, era complicado, porque é muito longe para eles, né? Aí o pessoal da Ascarge, tá? Que é a Associação dos Cafeicultores do Estado do Rio de Janeiro, perguntou quem poderia ajudar, e o Pavese, que é esse professor que eu mencionei antes, né, que eu conheci, né, no primeiro projeto lá no Caparaó, fez a gentileza de dizer, vocês poderiam conversar com o Ademário, né? E aí eles vieram conversar comigo, e aí a gente então escreveu o projeto, entrou no edital da FAPERJ, saiu o dinheiro, e a gente está em processo ainda, tá, gente? Já está perto do fim, eu acho, tá? A gente já conseguiu resultados muito bons, e a região serrana, principalmente, já deve sair o registro até o início do ano que vem, tá? O registro é no INPI, tá? É considerado uma propriedade industrial a denominação de origem para qualquer coisa, né? Então, aqui é a visão geral do projeto. A gente quer analisar o meio geográfico, caracterizar cultivo, né? A gente também falou sobre como melhorar a formação, né? Então, a gente está fazendo esses estudos, né? Sobre escolas e centros de estudos para dar apoio à cafeicultura do Estado, tá? Se inspirando muito, gente, no trabalho do próprio Instituto Federal do Espírito Santo, e lá em Minas também tem alguns campi de institutos federais especializados em café, tá? Aí a ideia é a gente usar alguma coisa parecida com o que eles fazem lá, tá?
Então, a gente, na verdade, aprovou 3 projetos. Um deles é com o pessoal do Instituto Federal Fluminense, tá? E os outros 2 com o pessoal da Ascarge. Um, eu sou o proponente, o outro é o presidente da associação, tá? Com esses editais de 2022. São editais de 3 anos, tá? Por isso que eles ainda estão vigentes. Tá? Bom, aqui eu vou correr um pouquinho, desculpem, né? Tem o trabalho do Sebrae, tá? Aqui são as regiões que eu mencionei no estado. A região serrana é a região central do estado, tá? E o Alto Noroeste é aquela pontinha lá que faz divisa com Minas e Espírito Santo, tá? Então a gente está fazendo esses levantamentos. Na verdade, a maioria deles já está praticamente terminada, tá? E a gente já fez a caracterização de processo de produção, condições agronômicas estárias, e fez a caracterização dos atributos sensoriais. A gente está fazendo também a caracterização química do perfil químico do aroma do café torrado de cada região. Tá? Aqui tem a metodologia da amostragem. Vale destacar, gente, eu quero destacar muito, eu não posso deixar de falar da Emater. Tá? A Emater daqui do Rio de Janeiro foi fundamental para que a gente tivesse capilaridade, pudesse alcançar todos os produtores que a gente queria, tá? A amostragem, a coleta das amostras, a instrução aos produtores para coletar as amostras, trazer as amostras de cada lugar para o centro de processamento, tudo foi feito com o pessoal da Emater, com o maior carinho, com a maior boa vontade. Então, eu tenho que agradecer publicamente eles aqui, tá? Ok. Aqui, muito rapidamente, né? Como é que a gente mede o perfil do aroma? A gente usa SPME, ou que é a sigla em inglês para microextração em fase sólida, por cromatografia a gás, tá? Eu gostaria muito de fazer a amostragem direta com cryotrap, né? Com armadilha criogênica, né? Mas eu não tenho esse equipamento ainda, infelizmente. Tá? Então, a gente usa a exposição da fibra para capturar as substâncias, tá? E aí depois injeta no cromatógrafo, tá? E aí leva lá para o espectrometro de massas e a gente consegue o espectro de massa. A gente consegue um cromatograma onde cada pico desse tem o seu próprio espectro de massas para a gente poder caracterizar quimicamente, inclusive, cada substância. Tá? Esse perfil, né, a gente já viu no trabalho de Torra, que ele é muito influenciado pelas... A gente consegue correlacionar com as variáveis sensoriais, tá? Então, aqui são os resultados esperados, tá? Porque a gente quer, fundamentalmente, fortalecer o arranjo produtivo, ou seja, a gente quer que os cafeicultores ganhem mais dinheiro, tá? Por quê? Porque isso fortalece a economia da região, isso gera mais emprego, tá? Então, a gente quer que eles possam produzir cafés com mais qualidade e com melhor preço, tá? A ideia é essa mesmo, tá? Aqui são algumas fotos, né, de coisas que já aconteceram, tá? A gente também montou um galpão, tá? E essa foto central aqui, um galpão de rebeneficiamento com máquinas que fazem aquelas coisas que eu já descrevi, né? Que fazem a separação por tamanho, que retira grão defeituoso, etc. E que os produtores podem usar, tá? É pago, não é de graça, para quê? Até para ter a manutenção das máquinas, mas é um preço baixo, eles mesmo considero bastante acessível, tá? E está sendo administrado pela Associação de Cafeicultores, tá? Bom Jardim, isso é feito em Bom Jardim, tá? A gente fez a estufa, tá? De terreiro suspenso, tá vendo ali, ó? Esse aqui é a estufa com alguns produtores, tá? E o Ian, tá? Eu sou orientador do doutorado dele, ele está no México agora, tá? Fazendo um estudo comparativo do processo de denominação de origem do Brasil e do México, né? Mas ele trabalhou com a gente aqui, lá na região serrana, tá? Embaixo tem uma Semana Internacional do Café, tem uma foto ali da obra do galpão, a gente mudando o chão, tá? Aqui o galpão. Esse galpão, na verdade, ele foi uma sessão de um produtor, tá? Ele fez uma sessão documentada, tá? Ele cedeu, né, o espaço para uso, né, por até 20 anos, tá?
tá? Esse centro de rebenenciamento de café, aí são as máquinas. Ele é todo pneumático, ou seja, de uma máquina para outra, o café vai empurrado por pressão de ar, tá? Que é uma tecnologia relativamente recente, tá? Da Paline Alves, que é uma empresa brasileira, tá? Tem uma unidade de beneficiamento também, que originalmente era uma unidade móvel, mas a gente achou melhor tirar a piladeira, que é a máquina que tira a casquinha do café, que antigamente era feito no pilão. Então a máquina se chama piladeira. Não porque ela exatamente faça igual ao pilão, mas porque ela faz a mesma coisa que antigamente era feita no pilão. Tá? Aí essa piladeira ela está sendo, inclusive, tirada do caminhão e colocada no chão, porque a gente acha que assim a máquina vai se conservar melhor, né? E o caminhão vai ficar para fazer frete para trazer o café. Tá nesse processo. Tá? Mas a máquina está funcionando, está sendo usada, também administrada pela Associação de Produtores. Tá? Aqui é o pessoal lá do Instituto Federal do Espírito Santo. Eles têm um laboratório de análise sensorial de café muito bom, tá? Lá em Alegre, no campus de Alegre. E aí eles fizeram a parte de classificação para a gente, tá? Aqui são os resultados do ano passado, tá? Aonde vocês podem ver que das 31 amostras, né, 28 deram acima de 80 pontos, ou seja, café especial. Teve produtor que nunca tinha feito nenhuma separação, nada, vendia o café em coco, ou seja, o café sem beneficiamento, tá? E que descobriu que tinha café especial. Tá? Não, ele tem que beneficiar. Para ele aumentar o preço, ele vai ter que beneficiar. Para ele separar o defeito, para ele tirar galho, para ele tirar pedra, para ele, né? Mas ele nem sabia que ele podia fazer isso e chegar num café de alta qualidade. Ele não tinha essa informação, né? E esse ano, tá? Aqui é o resultado desse ano, da safra desse ano, onde todos os 32 cafés deram como café especial. Todos. Tá? Então, só por último, né? Isso aqui o que é análise de componentes principais, é uma técnica matemática onde a gente consegue agrupar os dados entre os que são parecidos e os que são diferentes. Porque para fazer denominação de origem, eu tenho que provar que o café de cada região tem uma característica única. Então, eu jogo os dados sensoriais, tá? E eles se distribuem no espaço, e aí o programa projeta, mostrando para mim o que é igual ao que e o que é diferente do que. Né? Então, a gente está fazendo exatamente esse tratamento para mostrar para o INPI, né, que os cafés das regiões são diferentes. Né? Sensorialmente, o pessoal lá do Espírito Santo já disse para a gente, não, eles são diferentes. Né? Só que agora a gente vai pegar os dados e matematicamente mostrar isso. Tá? Sim. Eu falei dele agora. É o Ian, esse que está no México. Tá? Obrigado, Ian. Um abraço para você também. Um abraço para você também. Então, gente, eu acabei a minha exposição. Né? Não sei se eu passei do tempo, que horas são? 7h19. Levei um pouco mais de uma hora. E se vocês tiverem paciência de ficar para as perguntas, a gente pode tentar responder alguma pergunta também. Cara, pode ter várias explicações para isso, mas uma coisa que eu posso dizer, porque eu já ouvi isso de produtor de café, é assim, você tira o pergaminho, né? Ou seja, você tira aquela casquinha do café final para poder torrar, né? E aí você gera uma palha, tá? Já teve produtor que chegou para mim e disse, o pessoal estava querendo comprar a minha palha. Cara, com café top, tá? Marcelo Alves perguntou, tá, Marcelo? Então, por exemplo, esse é um caso que eu conheço, tá? O produtor falou isso para mim, que apareceu um sujeito lá, o cara é campeão, não sei o que e tal, tem um café de altíssima qualidade, querendo comprar a palha dele.
tá? Para jogar na torra, junto com um café inferior, para tentar pegar um pouco do aroma do café dele numa outra torra, entendeu? Então, enfim, eu não sei se isso responde à tua pergunta. Eu não sou especialista em café fake, graças a Deus, tá? Eu mal sou especialista em café de verdade, tá? Tô aprendendo pra caramba ainda, muito com os produtores também, tá? Então, eu não sou especialista em café fake, mas esse é um caso que me contaram, né? O cara, graças a Deus, o produtor chegou para mim. Imagina se eu vou ficar vendendo palha do meu café para os outros, né? Tá? Tem mais alguma coisa? A baixa densidade do fruto. Isso, isso, exatamente. É, pode estar brocado, mas normalmente o café brocado ele passa, tá? Ele vai acabar sendo retirado lá no rebeneficiamento, tá? Mas o café boia realmente é o café passado, tá? Aquele café que já passou da maturidade, no pé ainda, tá? Se alguém quiser entrar online comentando, gente, o microfone está aberto, vocês podem falar se quiserem, tá? Olha, você tem algumas classificações, tá? A classificação que é considerada mais importante para o café especial é a classificação da Associação de Cafés Especiais Internacional, Specialty Coffee Association, que foi uma fusão inicial da Associação Americana com a Associação Europeia, mas que hoje, na verdade, engloba, inclusive, a Associação Brasileira também, tá? É, eles fizeram um sistema de classificação de café com 10 atributos, tá? Eu mostrei alguns deles aqui, né? Ou seja, eu usei essa classificação, que é uma classificação internacional, todo mundo usa, tá? Que tem 10 atributos, e por isso as notas são de 0 a 100, porque cada atributo vai de 0 a 10, tá? Então, obviamente, 10 atributos somam 100 pontos, tá? Isso foi desenvolvido originalmente nos Estados Unidos, tá? O Bruno, que eu mencionei, ele foi um dos primeiros a trazer isso para o Brasil. Ele trabalhou nos Estados Unidos uma época também, junto com um dos caras que inventou essa classificação. E essa classificação se espalhou pelo mundo inteiro, né? Então, se você vai na Austrália, se você vai na Etiópia, que é o berço do café, se você vai na América Central, se você vai no centro da África, normalmente quem trabalha com café especial conhece essa classificação, tá? Ela tem na internet, assim, eu não sou especialista nela, tá? Eu recomendaria pessoas que eu conheço que são especialistas. Eu uso e eu, inclusive, contrato os profissionais, tá? O projeto contratou o pessoal lá da Caparol Júnior, né? Que é a empresa Júnior do Instituto Federal do Espírito Santo em Alegre, que tem esse laboratório sensorial e eles usam essa classificação. Eles são, inclusive, credenciados, porque, na verdade, você tem que se credenciar junto à Associação Brasileira, que credencia você internacionalmente para você ser conhecido como um provador de café, tá? Então, assim, existe uma metodologia que funciona, tá? Por que eu digo que funciona? Porque a gente fez o perfil químico do aroma e fez a análise sensorial de acordo com essa metodologia, tá? Quando a gente pegou os cafés torrados para estudar as variáveis e descobrir quem parecia com quem, tá? Pela análise sensorial, jogava lá no PCA, os grupos se distribuíam. Pegava o perfil químico, jogava no PCA e os grupos se distribuíam. Os grupos eram os mesmos, tá? Ou seja, aquilo que a metodologia sensorial pegava e separava em grupos, eu também separava em grupos usando o perfil químico do aroma, tá? Então, isso me levou à convicção de que essa metodologia realmente funciona, tá? Claro, você tem que montar um painel,
no mínimo 3 provadores, o ideal é 5, 7, número ímpar, né, até para desempatar, etc. Tá? Mas, cara, dá uns resultados muito interessantes e que batem com a composição química. Tá? Mais alguma pergunta? Fala. A palestra, Juliana, a palestra será disponibilizada, né? Tá? Ah, tá. Influencia. Mas depende da variedade, tá? O arábica, que é considerado o café que dá mais, um sabor melhor, etc., ele é originário de regiões de altitude, na Etiópia, e ele gosta de altitude. Então, você vai ter, por exemplo, eu provei um café maravilhoso na beira da estrada, no Peru. A gente parou para almoçar, um lugar alto pra caramba, e aí eu vi que tinha uma máquina de expresso e um café moído na hora. Aí eu pedi, me dá um expresso. Cara, um dos melhores cafés expresso que eu já provei na vida, né? E eu perguntei para a menina, que café é esse? Ah, é de um produtor daqui de perto. Pô, fala para ele que ele tá com um café maravilhoso, né? Peru, 2.000 metros de altura, entendeu? O nego tá plantando café, entendeu? Então, aqui no Brasil, lá no Caparaó, o pessoal, se eu não me engano, tem café plantado até 1.400 metros, né? Agora, o café robusta, canéfora, que é a outra variedade, que é muito plantada, ela gosta de altitude mais baixa. E é o café que é plantado na Amazônia, tá? Em Rondônia, etc. Tá? E que já está sendo melhorado, vamos dizer assim, ou, ou separado, né, como eu coloquei, né, para um café de mais qualidade. Tá? E eu já provei um expresso feito de robusta na Semana Internacional do Café, que eu achei maravilhoso também. Estava muito bom. Tá? Então, assim, o arábica é normalmente considerado melhor. E o arábica ele gosta de altitude. Tá? Normalmente você não consegue plantar o arábica em altitude baixa, ele não se dá muito bem. Mas o robusta, sim. E o robusta tem, né, também cafés bons, né? Tá? Pé deve estar palestra, sim, sim. Pode, claro. Gabriel Padilha, o que você quer perguntar, Gabriel? Quem entrou na palestra vai ser catalogado, tá? Então, gente, se não tem mais perguntas, eu agradeço muito a atenção de vocês. Obrigado ao CRQ pelo convite, tá? É a casa dos químicos, né? Eu me sinto muito bem aqui, né? Ficou um pouquinho mais longe para mim aqui na Barra. Eu moro em Niterói, que antes era no centro do Rio, né? Era bem mais pertinho para mim, né? Mas foi um prazer estar aqui. As instalações estão muito bonitas, tá? Eu entendo por que mudou, porque eu conhecia a instalação de lá e agora eu estou conhecendo aqui, né? Então dá para entender por que mudou para cá, ficou melhor, né? E muito obrigado pelo convite, né? Muito obrigado ao Orley, aos conselheiros. Alguns deles eu conheço na época que eu fui conselheiro também, tá? Ah, legal, legal. Tá? Então, obrigado, gente. Obrigado aí pela recepção, né, do pessoal aqui que ajudou. Como eu falei, um auxílio extremamente luxuoso, tá? Eu agradeço muito. Boa noite, pessoal. Eu que agradeço, né? O CRQ que agradece a presença aqui do professor Demário, disponibilidade dessa palestra maravilhosa. A gente sempre tem um público na palestra, e hoje eu fiquei acompanhando ali, mas o nosso público não saiu. Então, a gente assim, teve 105 pessoas acompanhando, chegou a 110 acompanhando a palestra numa quinta-feira à noite, né? Todo o período, isso é muito bacana. Então, quer dizer que o assunto estava muito interessante. Parabéns, professor, obrigada mais uma vez. E agradeço aí o pessoal que esteve presente todo o período da palestra.
Muito obrigada. Boa noite a todos, gente. Quem ainda não acompanha e tal, mas a gente está publicando, a gente publica nas nossas redes sociais e também no site do CRQ3 sobre as nossas palestras. Agora, em novembro, a gente já tem 2 palestras agendadas, então, por favor, acompanhe nos nossos canais. Boa noite, obrigada.